Muito bom dia, a todos uma boa semana e vamos dar início à nossa reunião desta semana. Vamos começar pela parte 1 e começamos com a audição da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, Doravante Cresap, e temos connosco o Dr. Damasceno Dias, a quem agradecemos a disponibilidade e damos as boas-vindas. E o assunto é requerimento do PS e o assunto é sobre a nomeação do Dr. António Gandra de Almeida para as funções de Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é requerimento do PS e vai usar da palavra a Sra. Deputada Sofia Andará, tem 4 minutos e depois o Dr. Damasceno Dias terá também 4 minutos para a resposta. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Dr. Damasceno Dias, representante da CRESAP, agradecer a sua presença nesta audição. Ora, no passado dia 17 de janeiro, o Dr. António Gandra de Almeida, à data Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, apresentou a sua demissão. E apresentou a sua demissão num cargo que ocupava há menos de um ano e depois de uma investigação ter revelado que António Gandra de Almeida acumulou, alegadamente de forma irregular e durante 2 anos, as funções de prestador de serviços médicos em várias regiões do país, com as funções de diretor da Delegação Regional do Norte do INEM. E recorde-se que, em maio de 2024, o Ministério da Saúde anunciou a escolha do Dr. António Gandra de Almeida, na sequência do pedido de demissão do Dr. Fernando Araújo do cargo. Ora, esta escolha, a escolha do Dr. António Gandra de Almeida para este cargo, seguiu, segundo sabemos, todos os procedimentos normais da CRESAP, que no seu parecer não vinculativo refere que até 2022 o indigitado exerceu funções de médico no Hospital Gaia Espinho, quando ao mesmo tempo era, como se sabe, diretor do INEM. E importa aqui salientar um dado absolutamente fundamental, porque, como vem referido no relatório da CRESAP, o pedido de avaliação curricular e de adequação de competências feito pela Sra. Ministra à CRESAP foi instruído juntamente com o currículo da personalidade indigitada. Ou seja, o Ministério da Saúde conhecia e tinha na sua posse o currículo do Dr. Gandra de Almeida e, portanto, não há aqui lugar a nenhuma fuga possível do Governo ou da Sra. Ministra dizendo que não sabia do currículo, dizendo que desconhecia o currículo de quem propunha para dirigir o SNS. E, ora, tanto quanto sabemos também, até porque são públicas as competências e as funções da entidade que Vossa Excelência aqui representa, não compete à CRESAP para averiguar as incompatibilidades do passado curricular do Dr. António Gandra de Almeida, mas sim a quem o propôs e a quem o indigitou. Este entendimento é, aliás, expresso pelo ex-presidente da CRESAP, o Dr. João Bilhin, que disse numa entrevista recentemente que a responsabilidade da CRESAP é elaborar um parecer de adequação, dizendo se, enfim, um determinado candidato tem o perfil adequado para o cargo a que se propõe, e disse também, uma nota muito importante, que a CRESAP não é uma autoridade da polícia criminal, nem sequer de investigação. Mas o antigo presidente da CRESAP diz-nos mais. Diz-nos que os membros do Governo têm mais acesso a qualquer tipo de informação do que a CRESAP, ou seja, para averiguar um suposto caso, um eventual caso de incompatibilidades, e diz que de maneira nenhuma, e estou a citar, um membro do Governo, tendo conhecimento desta situação, a poderia aceitar. E, portanto, foi o Governo que conhecia esta situação, porque enviou o pedido à CRESAP juntamente com o currículo. E termina dizendo aqui uma coisa também muito importante e que nós corroboramos completamente. Termina dizendo que há aqui qualquer coisa que não se entende e cito que a Sra. Ministra tem que se explicar muito bem ao país. Portanto, o que lhe pergunto muito concretamente é se acompanha ou se confirma estas declarações do antigo presidente da CRESAP. Ou seja, se confirma que a CRESAP tem a responsabilidade de elaborar um parecer de adequação de um candidato para um determinado cargo, se confirma que a CRESAP não tem responsabilidades de avaliar o passado curricular do ponto de vista das incompatibilidades, e já agora, que leitura é que faz da postura deste Governo que, enfim, para se desresponsabilizar de toda esta situação, vai meio que atirando as culpas para a CRESAP? Para nós, Partido Socialista, resulta clara aquela que é e que foi a ação do Governo e do Ministério da Saúde. A Sra. Ministra agiu neste caso, como em tantos outros, com uma profunda irresponsabilidade e sem nenhum tipo de escrutínio.
Este comportamento está a tornar-se, ou melhor, não se está a tornar, este comportamento é já um padrão deste Ministério da Saúde. E depois, quando confrontada com qualquer tipo de questão, quando é pedido ao Ministério que assuma as suas responsabilidades, a resposta é invariavelmente a mesma. Embrulham-se neste jogo interminável de passa-culpas sem nunca assumir responsabilidade nenhuma. Portanto, é hora de esclarecermos a verdade. Por mais que o Governo queira esconder, peço, por favor, o esclarecimento às questões que apresentamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Damasceno Dias tem 4 dias para... 4 dias, desculpa. Olha, é do nome. Tem 4 minutos, por favor. É do apelido. Muito obrigado. Cumprimentar os seus deputados, agradecer o facto de estar aqui para esclarecer esta situação. As perguntas que me foram colocadas, efetivamente, as respostas que eu tenho a dar, prezando e até apreciando o que o antigo membro da CRESAP diz, e que está no seu direito. O que eu tenho que dizer aqui junto da Assembleia é aquilo que a CRESAP faz e está plasmado naquilo que são as competências da CRESAP. Ponto número 1. No que diz respeito aos pareceres, que nós temos, para além dos concursos, como Vossas Excelências sabem, temos os pareceres, os quais o parecer não é vinculativo. E os procedimentos relativamente aos pareceres são da seguinte forma. O membro do Governo pede o parecer, junta ao parecer o currículo e, junto ao currículo, o candidato preenche uma ficha de autoapreciação, digamos assim, com as 12 competências que nós avaliamos. Faz também um questionário, um APP, é a avaliação do perfil pessoal, no fundo isso é feito inclusivamente, portanto, analisa aspectos comportamentais e nós temos formação específica para fazer essa avaliação. A pessoa é chamada em entrevista, normalmente eu nomeio um relator e um contraditor, justamente para poder fazer a entrevista e depois fazer a apreciação e eu próprio depois revejo o relatório. Esse relatório, o parecer, normalmente assenta naquilo que são os factos que o candidato nos apresenta. Ou seja, o currículo, a autoavaliação, justamente para nós fazermos o cruzamento relativamente às competências, repito, as competências que a pessoa tem, e depois elaboramos um parecer dizendo, com base nessas competências, dizendo justamente se a pessoa é adequada ou não. Na síntese curricular que nós plasmamos no parecer, dizemos ou fazemos referência aos cargos que a pessoa exerceu, não todos exaustivamente, até porque eles estão no currículo, e, portanto, são esses que depois são plasmados no parecer. Portanto, nós ajudamos, digamos assim, dando o parecer, ou seja, com as competências que lá estão, portanto, é essa informação que nos chega de quem pede, digamos assim, esse parecer. E que é com base nisso que nós atuamos. Portanto, não temos... Não, porque, repare, não é a nossa competência, não é competência da CRESAP avaliar as incompatibilidades. Obviamente, nós procuramos perceber o passado para ver as experiências que ele tem e também para vos dizer que, para além de não ser competência da CRESAP, nós temos, no ano 2024, fizemos a apreciação de 302 personalidades. Justamente, sempre com o foco naquilo que nos é exigido, que é apreciar a pessoa com base nas 12 competências que lá estão. E nós, de facto, fazemos esse trabalho com muito gosto e tentamos ser o mais profissionais possíveis. Aliás, não podia ser de outra forma. Muito obrigado. Muito obrigada.
Obrigada, Dr. Damasceno Dias. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Dr. Francisco Sousa Vieira. Por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Damasceno Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua vinda à Comissão de Saúde e dizer que, do ponto de vista do PSD e também do seu, certamente, esta chamada à Comissão de Saúde é uma surpresa. Nós ficamos surpreendidos com o requerimento do Partido Socialista porque vem chamar o responsável máximo da CRESAP para esclarecer os deputados da Assembleia da República de um assunto que concerne, no passado, quer o governo do Partido Socialista, quer um papel em concreto que era do Dr. Gandra de Almeida, quando era diretor regional do Norte do INEM. E, portanto, estamos hoje a debater um aspecto sobre alegadas incompatibilidades e sempre dentro do âmbito do alegadamente. Portanto, o Partido Socialista não vem dizer que há incompatibilidades, diz que alegadamente existem incompatibilidades. E, portanto, quando a Sra. Deputada do Partido Socialista disse que é este governo que tem feito um passa-culpas, aquilo que nós ouvimos aqui hoje foi exatamente um passa-culpas. Porque estamos a ouvir o Partido Socialista a projetar a sua própria responsabilidade do passado para este governo, para esta Ministra da Saúde e até para o Sr. Doutor que aqui está enquanto dirigente máximo da CRESAP. E, portanto, nós temos umas alegadas incompatibilidades que decorrem de um momento em que a Ministra da Saúde era Marta Temido, ou seja, o próprio PSD poderia chamar a anterior Ministra Marta Temido para vir à Assembleia da República esclarecer sobre aspectos que concernem o seu tempo de governação. E, portanto, sobre um tempo em que a Ministra da Saúde era a doutora Marta Temido e sobre um cargo em particular que foi de nomeação direta do Presidente do INEM e não com parecer algum da parte da CRESAP. E, portanto, naquilo que concerne esse momento em que pode haver, alegadamente, incompatibilidades, hoje estamos aqui a pedir esclarecimentos ao dirigente máximo da CRESAP com este manto também de culpa que o Partido Socialista procura projetar na Sra. Ministra da Saúde. Mas, dito isto, vamos então ao objeto deste requerimento que o Partido Socialista apresentou sobre um parecer que a CRESAP emitiu em relação a esta indigitação proposta pelo Ministério da Saúde. E, portanto, nós temos aqui do parecer da CRESAP que, de informações contidas em 4, se quisermos, objetos diferentes, que é o currículo, o questionário de autoavaliação, o questionário de competências pessoais e também a entrevista individual, um parecer positivo em que se reconhecem as competências técnicas e comportamentais a esta personalidade para desempenhar as funções que foram indicadas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, em momento algum, ainda percebemos aqui hoje, quer da intervenção do Partido Socialista, quer também da resposta que deu, em que momento é que o Governo foi confrontado por as alegadas incompatibilidades. Ou seja, de todas as informações, e ainda hoje recebemos aqui mais documentação, de todas as informações escritas e orais que foram apresentadas, ainda não compreendemos em que momento é que este Governo foi confrontado com as alegadas incompatibilidades que o pudessem, enquanto tutela, evitar ou tentar precaver que esta situação decorresse. Como não poderia deixar de ser, em momento algum também se alega incompatibilidades nas funções que foram desempenhadas pelo diretor executivo do SNS. Ou seja, estamos mais uma vez no campo daquilo que poderá ter sido no passado incompatibilidades que alegadamente decorreram no momento em que o Partido Socialista governava, que a doutora Marta Temido governava, em que em momento algum se aperceberam que pudesse haver estas alegadas incompatibilidades. E, portanto, a pergunta que lhe deixaria nesta primeira fase é se, ao dia de hoje, a CRESAP considera que a personalidade em causa tinha condições técnicas e comportamentais para desempenhar o cargo que desempenhou. Ou seja, se mantém o parecer de adequado à função que foi solicitada pelo Ministério da Saúde e se considera que o anterior governo, então aí sim, poderia ter sido mais prudente naquilo que é uma análise das alegadas incompatibilidades que estão para serem provadas e, portanto, ainda não conseguimos, de forma prática, perceber se essas incompatibilidades existiram no momento em que o Dr. Gandra de Almeida desempenhava funções, quer nos hospitais, designadamente de Gaia, quer enquanto desempenhava a função de Diretor Regional do Norte. Era só. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina. 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Damasceno Dias. Seja bem-vindo à Casa da Democracia. Ao consultarmos o portal da CRESAP, lemos que a sua missão consiste em avaliar candidatos
a cargos de direção do topo na administração pública, assegurando independência, isenção, rigor, transparência e equidade, com vista a promover o mérito profissional, a credibilidade e o bom governo. Tanto quanto é do nosso conhecimento, e corrija-me se houver uma imprecisão, o processo de seleção da CRESAP, que culmina na emissão de um parecer, decorre nas seguintes etapas. Na primeira, um membro do Governo solicita esse parecer, remetendo o currículo do candidato. Numa etapa, no ponto número 2, o candidato responde a um questionário que avalia competências como experiência profissional, formação técnica, académica, liderança, motivação, entre outros critérios. E, na terceira fase, realiza-se uma entrevista em simultâneo e um teste psicológico. O processo termina com a elaboração do parecer pelos vogais permanentes designadas, posteriormente assinado pelo Presidente da Comissão. Relativamente aqui ao caso do Dr. Gandra de Almeida, o antigo Presidente da CRESAP, o professor João Bilhin, foi contundente ao afirmar, e vou passar a citar, pelo amor de Deus, a Sra. Ministra que assuma o erro. Salientou ainda que a CRESAP não dispõe de competências de polícia, inspeção ou auditoria, funcionando como um tribunal que avalia apenas a documentação apresentada. E, de acordo com o professor Bilhin, a CRESAP limitou-se a confirmar que o candidato não omitia informações relevantes para avaliação, não tendo meios legais para ir além disso. Assim, no processo em apreço, a CRESAP apenas teve acesso ao currículo do Dr. Gandra de Almeida, enviada pelo Ministério, ao questionário disponibilizado no sítio da CRESAP e ao ofício do Ministério, requerendo uma avaliação adequada. Ou seja, não foi transmitida qualquer indicação de incompatibilidades, pelo que não havia mais informação a considerar. E neste contexto, vou-lhe colocar aqui as seguintes questões. Existiria alguma forma da CRESAP se inteirar de alegadas incompatibilidades do Dr. Gandra de Almeida? E se, a partir dos elementos disponíveis, detectou-se algum indício que pudesse desaconselhar a sua nomeação? E se confirma que, por falta de autoridade administrativa ou judicial, a CRESAP vê recusados eventuais pedidos de informação a entidades externas? E se subscreve a opinião do antigo Presidente, João Bilhin, quando este afirma que a Ministra da Saúde deve de assumir o erro na nomeação do Dr. Gandra de Almeida? E, se face ao enquadramento legal, qual a avaliação sobre a autonomia atual da CRESAP em relação ao poder político e que medidas é que poderiam reforçar essa independência? Considera que a CRESAP dispõe de recursos humanos e tecnológicos adequados ao volume e à complexidade dos seus procedimentos concursais? E se, de acordo com o relatório de atividades da CRESAP de 2021, 78% dos 165 concursos resultaram na nomeação efetiva de pessoas que já se encontravam em regime de substituição. Como é que interpreta este fenómeno e de que forma acredita que influencia a transparência dos concursos? E, por fim, a última questão, tendo em conta que vários especialistas, incluindo o professor Bilhin, apontam a frequência de nomeações em regime de substituição como o principal fator para a fraca atratividade dos concursos, que medidas específicas propõe a CRESAP para limitar esta prática, que frequentemente é descrita como uma, e passo a citar, farsa? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Dr. Damasceno Dias, muito bom dia, bem-vindo a esta comissão. Para nós aqui, um dos grandes objetivos, não o principal desta audição, é perceber até que ponto a Sra. Ministra sabia ou não destas incompatibilidades indevidas. Se sabia, obviamente, há aqui responsabilidade política, que tem de ser assacada. Se não sabia, então o ónus recai exclusivamente sobre o ex-diretor executivo
do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Gandra de Almeida, porque omitiu informação relevante. E, portanto, é importante para nós percebermos até que ponto a CRESAP poderia saber ou até desconfiar do que é que aqui estava em causa. Já ficou claro que a CRESAP, aliás, desde as suas origens, foi criada com o objetivo de fazer uma avaliação técnica e curricular dos potenciais candidatos, o que faz todo sentido para evitar nomeações que são estritamente políticas. Naturalmente, grande parte das nomeações são também políticas, o problema é quando são apenas políticas. Portanto, faz sentido que um órgão como a CRESAP exista e possa dar os seus pareceres. E, portanto, não tinha mecanismos, segundo percebemos, do que já aqui foi dito, para perceber se poderia haver uma incompatibilidade ou uma acumulação indevida de funções, pese embora isto ter acontecido no próprio Estado. Portanto, o próprio Estado e organismos do Estado não têm capacidade para perceber acumulações indevidas que ocorrem dentro do Estado. Isso, claramente, é aqui algo que nós temos de refletir sobre isso e perceber que mecanismos é que devemos introduzir para ser mais fácil perceber estas acumulações indevidas. E, portanto, tendo em conta este contexto, questões que são muito diretas e objetivas. Em primeiro lugar, gostaria de confirmar que o Dr. Gandra de Almeida disse à CRESAP não ter qualquer tipo de incompatibilidades ou impedimentos. Aqui assume-se que sejam incompatibilidades ou impedimentos para o exercício da função de diretor executivo e não tanto o que está para trás, imagino eu. Ou seja, aquilo que é perguntado é sobre este novo cargo, se vislumbra algum tipo de impedimento. No entanto, é importante ter isso em causa, ter isso esclarecido. Depois, outra questão relevante foi noticiada em alguns órgãos de comunicação social que o Dr. Gandra de Almeida omitiu os serviços que foram prestados em Faro e em Portimão em hospitais públicos e que consubstanciam aqui a tal acumulação indevida de funções, porque ele não estava autorizado a poder acumular funções remuneradas e no Hospital de Faro e Portimão fez precisamente essa acumulação indevida e, portanto, está a violar o Estatuto do Gestor Público. Era importante também clarificar isso, se de facto isso foi omitido, essa prestação de serviços. E, finalmente, o próprio relatório reporta a acumulação de funções. Ainda que não possam saber ou não tenham os instrumentos, os meios para perceber se essa acumulação de funções é um ato ilícito, ainda assim isso não suscita dúvidas, isso não deveria, pelo menos, levantar aqui um alerta para que fosse analisado posteriormente pelo gabinete ministerial e inclusive pela Ministra. Claro que a Ministra teria sempre a prerrogativa de ignorar essa recomendação, mas fazendo, as responsabilidades políticas seriam maiores, naturalmente. Portanto, a CRESAP não teria esse instrumento, não teria essa forma de colocar no relatório um alerta dizendo que aquelas acumulações que foram detectadas carecem de clarificação, de esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Damasceno Dias tem até 12 minutos para responder às diferentes questões. Por favor. Muito obrigado. Ia começar então por dar resposta ao Sr. Deputado se havia possibilidades ou não de detectar eventuais incompatibilidades. Como referi no início, não é essa a nossa missão. E mais, e isto serve também, de certa maneira, para cruzar a resposta que o Sr. Deputado da IEL também, a pergunta que o Sr. Deputado da IEL também colocou. Nós temos o cuidado, justamente, de, quando é-nos enviado o currículo e a autoavaliação, de pedir que seja preenchida uma declaração de incompatibilidade e impedimento para o cargo ao qual se aplica o Estatuto de Gestor Público. E tenho aqui, e Vossas Excelências terão também, na cópia que me foi solicitada, e vou ler. António João Santana Gandra Leite Almeida declara não possuir quaisquer incompatibilidades e impedimentos previstos no Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei nº 71/2007, 27 de março, com as alterações, entretanto, introduzidas. Ponto número 1. E faz outra declaração, que é declaração relativa à informação prestada. Eu, António Gandra,
declaro não ter omitido informações diretamente relacionadas com a qualidade do exercício das minhas atribuições e competências exercidas até este momento, irrelevantes numa avaliação da adequação de perfil ao exercício deste cargo. Declaro ainda concordar com o tratamento dos meus dados pessoais no âmbito da avaliação curricular e parecer sobre a adequação do perfil ao cargo para que fui indigitado. Ora bem, estas duas peças também quiseram salvaguardar e dar, digamos assim, a responsabilidade de quem se candidata nessa seção de que dificilmente, não sendo nossa competência, dificilmente conseguimos abarcar o leque de eventuais incompatibilidades. Portanto, foram criados estes dois instrumentos desde que a CRESAP foi instituída para que esta questão estivesse salvaguardada. Pergunta-me também, daí também a questão dos indícios que foram falados para nós, estas declarações de honra, digamos assim, e estamos a tratar aqui de altos responsáveis da administração pública. Ao contrário do que o cargo de diretor do INEM não passa pela CRESAP, não faz parte, digamos assim, do target que a CRESAP analisa, porque não são altos dirigentes e, portanto, nós aí pouco temos não temos nenhuma intervenção. Relativamente à autonomia, que também foi aqui levantada pelo Sr. Deputado, posso lhe garantir que até, pelo menos nos tempos em que eu tenho sido Presidente, não tenho, nem admitiria, nenhuma interferência do Governo. Portanto, assumo o cargo, tomo as decisões de forma autónoma, procurando ir ao encontro daquilo que o meu cargo assim o exige, meritocracia, a análise do perfil e, de facto, tentar ajudar o Governo na escolha dos melhores candidatos que, na nossa opinião, podem responder aos desafios da nação. É isso que eu tenho pugnado e, portanto, também é esse o meu desidrato. Pôs-me aqui duas questões, o Soutor pôs-me aqui duas questões da questão dos recursos humanos e volume do trabalho. Obviamente que nós estamos dimensionados de acordo com aquilo que nos puseram à disposição. Ou seja, admito que, em termos de recursos humanos, mas isso nós temos feito as demarches junto das instâncias para que haja um reforço e até pelo volume de trabalho que tem havido agora com esta questão das ULS, temos tido muito este problema de estar a dar pareceres. Como eu disse, em 2024 temos 302 personalidades, avaliamos cerca de 302. E estou-me a referir a pareceres, não me estou a referir a concursos. São pareceres, 302 mais ou menos, que nós analisamos e demos o nosso contributo para tal. Depois, há aqui uma questão também que me colocou no âmbito do regime das substituições. Isso diz respeito aos concursos. Foi algo que também nós já fizemos referência em sede da audiência parlamentar que tivemos aqui no governo anterior e agora também vamos ter no âmbito da COFACO, portanto, para apresentar o relatório. E não minto que tenho dito e afirmado que esta questão da substituição não é, de facto, benéfica para o processo. Portanto, não é novidade nenhuma, tenho dito, mesmo na minha tomada de posse, quer eu, quer os meus colegas tiveram a ocasião de o dizer. Pergunta-me se há mecanismos para sanar isto. O sistema é claro relativamente a isso. Ou seja, as pessoas estão em regime de substituição por 90 dias úteis e, portanto,
Há outra também forma de ultrapassar isto. Os gabinetes, as áreas governativas sabem os ciclos, digamos assim, de gestão, ou seja, fazem o primeiro mandato de 5 anos, depois fazem o segundo mandato de 5 anos e podem perfeitamente, antes de acabar o mandato, 3 meses antes, 6 meses antes, o que quer que seja, pedir que a CRESAP desenvolva o concurso. Portanto, pode perfeitamente. Portanto, esta questão da substituição, efetivamente, é uma questão que recorrentemente temos falado recorrentemente, mas não é o caso dos pareceres, doutor, eu estou-lhe a responder, porque não quero aqui falhar a nenhuma pergunta que Vossas Excelências estão aqui a colocar, mas isso é um processo diferente deste que estamos a analisar. Portanto, eu só queria dar esta nota, já a dei várias vezes, reitero que, de facto, poderíamos melhorar isto e também lhe posso dizer que é a minha intenção também, quando for chamado para discutir o relatório de atividades 2024, a reiterar também esta situação. Portanto... Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar para a segunda ronda. Creio que querem utilizar a segunda ronda. Então passo para o Grupo Parlamentar do PSD, para o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Damasceno, agradecer-lhe todos os esclarecimentos que prestou aqui hoje na Comissão de Saúde. Ficou mais uma vez evidente que a sua chamada foi extemporânea, ainda que tínhamos todo o gosto em recebê-lo aqui e as informações que prestou foram importantes, mas acreditemos nós que não respondem àquilo que foi o requerimento do PS, exatamente porque o próprio requerimento tem pouca razão de ser. Nós, daquilo que ouvimos, foi que a Sra. Ministra da Saúde pediu um parecer à CRESAP, que deu o seu parecer dentro das suas funções e competências e que a Ministra da Saúde, com base nessa informação, que em momento algum levou a que fosse confrontada com qualquer tipo de incompatibilidades, anuiu e deu seguimento ao processo para que essa indigitação fosse feita. Dito isto, só terminar perguntando-lhe, penso que não respondeu, se considera ao dia de hoje que o perfil técnico-comportamental da individualidade mantém-se como adequado àquilo que é a função que desempenhou do tempo em que esteve à frente da direção executiva. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço mais uma vez à doutora Damasceno Dias as explicações. Eu dizia aqui no início da minha intervenção que o Governo tem esta mania deste jogo de passa-culpas. E o Sr. Deputado do PSD, a CRESAP está aqui precisamente porque o Governo atribuiu as culpas à CRESAP, quer dizer, atribui a responsabilidade. Sabemos que a CRESAP deu um parecer positivo, isso não está em causa. Agora o Governo esqueceu-se de fazer aquele que é o seu trabalho, porque sabe que o parecer da CRESAP não é vinculativo e o Governo tem o dever de avaliar com rigor o passado curricular sobre o ponto de vista das incompatibilidades. Dizia eu ao bocado que o Governo gosta de passar as culpas, passou à CRESAP, por isso é que Vossa Excelência está cá. O PSD, muito pouco original, vai passando as culpas ao anterior executivo do Partido Socialista, nada de novo. Mas o cenário que nós temos pela frente é o seguinte: a Sra. Ministra da Saúde, esta Sra. Ministra, na outra, doutora Ana Paula Martins, nomeou António Gandra de Almeida. Conhecia o seu currículo de trabalho e não fez o escrutínio que era devido sobre esse currículo. E essa admissão do Dr. António Gandra de Almeida, que o Sr. Deputado do PS também falou, aconteceu depois de uma investigação. E, eventualmente, as provas são mais fortes ou menos fortes, mas o que é certo é que o caso foi tão grave que levou à admissão do Dr. António Gandra de Almeida. Portanto, ele assumiu aqui qualquer coisa, porque não se iria admitir levianamente se não houvesse nenhum tipo de peso que lhe pairasse sobre a cabeça. Mas isso ficará para uma outra discussão. O que nós temos de apurar, efetivamente, é de quem é esta responsabilidade. De quem era a responsabilidade, e já percebemos aqui que não é da CRESAP a responsabilidade de avaliar as incompatibilidades curriculares, mas sim da Sra. Ministra da Saúde, que as ignorou. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Peço desculpa. Sr. Deputado Rui Cristina. Desculpa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Agradecer ao Dr. Damasceno Dias pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas. Não irei entrar aqui neste jogo de passa-culpas entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, apenas agradecer-lhe a maneira como respondeu e esperando que casos destes não voltem a acontecer, porque isto não é benéfico para ninguém, nem para os governos, nem para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Damasceno Dias, obrigado pelos esclarecimentos. Ficaram só duas questões por responder, portanto eu vou reiterá-las, parecem-me importantes. Primeiro, o Dr. Gandra de Almeida omitiu os serviços prestados em Faro e em Portimão à CRESAP, serviços que, hoje sabemos, estavam em acumulação indevida com o seu Estatuto de Gestor Público no INEM, e se, uma vez mais, dado que a CRESAP detectou a acumulação de funções, a CRESAP poderia ou não, de forma não vinculativa, deixar um alerta no relatório para que essa situação pudesse ser esclarecida. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Dr. Damasceno Dias tem até 4 minutos para responder às questões, por favor. Muito obrigado. Respondia primeiro ao Sr. Deputado da IEL. A CRESAP não detectou nenhuma incompatibilidade. Não há. Não detectou nenhuma incompatibilidade. Não é essa a nossa missão, como eu disse e referi no início. O que narrou foi, no parecer, as atividades que ele exerceu num determinado período. E é isso que está no relatório. Portanto, eu não tinha nenhuma forma de saber se havia incompatibilidade ou não. E mais, mesmo que acumulasse funções, não é? A acumulação de funções, desde que autorizadas, podem ser acumuladas. Portanto, nós não nos metemos, repito, não é a nossa matéria, não é a nossa preocupação, não é essa a nossa missão de fazer um escrutínio relativamente às incompatibilidades. Como lhe disse, se assim fosse, teríamos que ter outro objeto, teríamos que ter outro tipo de, se calhar, de estrutura, outro tipo de preocupações, que não é. Confesso que nunca o foi. Portanto, não tenho, de forma alguma, não detectei ou não detectamos nenhuma incompatibilidade, até porque nós estamos respaldados, digo mais uma vez, por esta declaração. E nós temos o princípio da confiança nas pessoas que se candidatam e que são idóneas. Como lhe referi há bocado, fez a declaração relativa à informação prestada e que não tinha nenhuma incompatibilidade. E é isso que nos interessa para o cargo em questão. Portanto, não sei se respondi à questão que o Sr. colocou. Qual é a primeira? Diga. Não sei. O currículo está aí para os senhores deputados poderem analisar, mas confesso que do relatório que aqui está não foi referido isso, mas exatamente, portanto não tenho nada a acrescentar relativamente a isso. Quanto ao senhor deputado do PSD, quando me pergunta se efetivamente o Dr. Gandra teria competências para exercer estas funções na altura, reitero que tinha, sim, na altura. Terminou? Sr. Presidente, damos então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e damos por terminada a audição do Dr. Damasceno Dias, a quem voltamos a agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado.